Eu vou chamar o 30 aqui porque eu trabalhei nas operações especiais, como ele trabalha, e muitas vezes a gente faz um planejamento, faz uma estratégia dentro do batalhão. Para você ver, isso daqui é um pressuposto da PNL. Tá? Tem muita gente que diz aí que coaching, PNL não, coaching não precisa da PNL. Pra gente não. Pra gente não. A gente traz a base da PNL, mas também traz a base do BOP. Então, dá uma olhada. Eu fiz uma estratégia lá dentro do BOP para ir, vamos dizer aqui, lá no Complexo do Alemão, numa favela que tem aqui no Rio de Janeiro. Chegamos lá, entramos no primeiro beco, aquele beco que a gente fez num planejamento lá no batalhão, e naquele beco ali eu percebi que se eu entrar pelaquele beco, eu não vou chegar no resultado que eu quero. 30, por favor. Vamos aqui de novo. Tá aqui de novo. Vamos lá. Beco. Entrou no beco, sabe? Planejou no batalhão. Ó, tua equipe entra por aqui, essa por aqui, essa aqui. Aí você, bateu de frente no beco, você ou sentiu que tá aquele clima que não tem ninguém, que te chama a atenção, porque a gente sabe que uma comunidade, ela tá sempre com um movimento muito grande, ou porra, o mundo se acabando de uma forma que a gente raramente também entende, quer dizer, a gente entende que tem alguma coisa extra ali. Força não muda a estratégia. O que um líder tem que fazer nesse momento? Não sei, você vai falar da flexibilidade, mas nesse momento, né, você tem que ter um mínimo de discernimento e perceber que não tem como você usar aquela estratégia para aquela finalidade ali. A finalidade permanece, mas é possível você desdobrar. Entendeu? Então, tipo assim, simplicidade, né, cara? Às vezes você quer bolar, criar uma coisa muito grande, mas é a simplicidade de ter na manga possibilidades de conhecimento para você poder ajustar de acordo com a sua demanda. Estratégia, uma estratégia só não vai gerar, né? Pode gerar, uma estratégia vai gerar um resultado, mas essa mesma estratégia não vai gerar outros resultados. Talvez você tenha que adaptar. Essa é a grande sacada das operações especiais. E a gente fala muito lá no curso, né, que você não vence a guerra seguindo uma estratégia. Mas sem estratégia é possível vencê-las. Isso aí é fato. Então, o que a gente está mostrando aqui, que a estratégia, ser um líder, ser um coach que entende o poder da estratégia e a capacidade de ser flexível para alterar ela. É engraçado porque é o seguinte, a palavra, quando você fala da palavra estratégia, tem algumas pessoas que vão ter dificuldade de falar sobre estratégia, ela vai misturar com outras palavras. Então é interessante que você mergulhe no conceito da palavra, para você entender que é como você vai usar os recursos que você tem. É como você vai usar os recursos que você tem. Então, se você não entender o conceito da palavra estratégia, você vai usar ela de forma errada, e talvez você esteja errando por causa disso. Conhecimento, ele é luz, né? Conhecimento é luz. Então é importante para o cara que está que está se formando em coach, ou que vai fazer algum tipo de liderar, ele tem que ter luz, ele tem que ter conhecimento, ele tem que saber o conceito, né, da palavra, para saber utilizar a palavra de forma correta. A palavra não, o conceito. E eu não preciso nem muito longe, aproveitando que o quadro da nossa formatura está ali, eu tenho certeza que a estratégia que você usou para ser um Katiano não foi a mesma estratégia para ser um operações especiais. Não foi a mesma estratégia, até porque o ambiente é diferente, né? As oficinas são diferentes, o tempo é diferente. Imagina eu usar uma estratégia de 45 dias num lugar onde eu preciso de 5 meses. Vai dar certo? Não, e eu vou até te fazer uma provocação aqui. Lembra do 24, que é do teu turno? Lembro. Ele não se formou no CAT. Perfeitamente. E se formou no COESP. Ou seja, na teoria, o CAT ele é mais fácil do que o COESP. Porém, não quer dizer que o cara não precisa se preparar. Não é isso? Tudo, cara. Né? Para sair de casa, você precisa se... Até para levantar de manhã. Eu estava vendo um vídeo, pessoas falando sobre o problema na coluna, né? Então você está ali no estado relaxado, e aí por conta de alguma coisa você levanta de qualquer jeito de manhã. Algumas pessoas travam a coluna. Aí o cara estava ensinando
como levantar de manhã. Eu falei, pô, não acredito, mas é estratégia. É. E se você negligenciar a estratégia, você está fadado ao insucesso. Por quê? Se você tem um costume e um hábito, né, isso aí é a geração de hábito. Se você gerou um hábito produtivo, né, esse hábito ele pode ser utilizado também, o costume de gerar hábitos pode ser utilizado também em outras áreas, né, em outros momentos. Isso aí é fato. Sem dúvida. Daqui a pouco eu te chamo de novo para a gente continuar.